Aos irmãos da classe, graça e paz. Espero que todos tenham passado uma semana especial, em paz, e que hoje seja um dia abençoado por Deus na vida de cada um dos irmãos. A nossa lição de hoje ela vem falando sobre a oração e generosidade, baseado em Hebreus 13, 2 Coríntios 8, Salmo 24, Hebreus 13, 16. No início do capítulo 16, o último capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, falando em dinheiro, cuidado e generosidade, Paulo traz à nossa atenção algumas questões todas importantes. O apóstolo Paulo está relacionando o tempo ali com as severas privações que os irmãos de Jerusalém estavam passando. Mas por que estavam passando por grandes necessidades? Há pelo menos 3 fatores que contribuíram para isso: fator político, perspectivas escalógicas equivocadas e fatores climáticos. Seja como for, o fato que o apóstolo Paulo convoca a igreja de Corinto para o exercício do cuidado. Pouco importava se a necessidade havia sido resultado da ignorância teológica, imprevidência ou ainda motivada por questões políticas. Paulo não pediu à igreja de Corinto um diagnóstico das causas, porque em situações assim sempre haverá desculpas a serem oferecidas, como esse problema não é meu, ainda cada um assume as consequências dos seus atos. Mas com esse episódio, o apóstolo Paulo nos ensina um grande princípio. É responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo. E como nós fazemos isso? Por meio dos recursos que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. É por isso que Paulo nos orienta os irmãos de Corinto: fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho. 1 Coríntios 6, 16, 1 e 2. Este é o verdadeiro sentido da palavra comunhão. Na carta aos Hebreus, nós lemos: não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Hebreus 13, 16, que é o nosso texto áureo. Quero chamar a sua atenção para a expressão repartir com os outros. É a tradução da palavra koinoneo, que também pode ser traduzida como comunhão. Em 2 Coríntios nós lemos: pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Aqui a palavra koinoneo é traduzida como participar. Em 1 Timóteo nós lemos que pratiquem o bem e se enriqueça com boas obras, sejam solidários e generosos. 1 Timóteo 6,18. É a palavra koinoneo, que é traduzida mais uma vez como repartir. As Escrituras Sagradas nos ensinam que não é possível comunhão sem generosidade. Todos os recursos para suprir as necessidades da igreja já estão disponibilizados, já foram dados por Deus. Onde eles estão? Em nossas mãos. O apóstolo Paulo apresenta princípios que nos ajudarão a nortear a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente. E ele traz 4 pontos importantes que nós precisamos pensar. Primeiro, generosidade deve ser praticada com alegria. Generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Terceiro, a generosidade promove a gratidão entre nós. E quarto, a generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Diante dessas questões, nós precisamos entender cada uma e como isso significa na nossa vida. Já havia sido prometido para que esteja pronto como contribuição e não como extorsão. O verso 5 da segunda carta a Timóteo, no capítulo 9. E o verso 7 diz que cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem com constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Acredito que dízimo é dever de todo cristão, que não deve ser negligenciado. Deve ser, porque se era um dever sob a lei judaica, muito mais agora que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus e doutores da lei. Entretanto, o apóstolo Paulo recomenda um critério mais amplo, sem preocupação de limitar o percentual da oferta. Cada um deve dar segundo propõe o seu coração,
segundo a prosperidade que o Senhor lhe deu. Paulo não está desqualificando a prática do dízimo, e sim dando um novo sentido para o ato de ofertar, sabendo que estamos sob o olhar do Senhor, pois Ele ama aquele que contribui com alegria. Contribuir com alegria é ter consciência de que é seu privilégio de compartilhar. A generosidade nos torna semelhante a Cristo. Jesus entregou sua própria vida em nosso lugar, em nosso favor. Quando estamos cansados, é Ele quem renova as nossas forças. Quando estamos confusos, é Ele quem dá sabedoria. Quando nos sentimos só, a sua presença nos conforta. Quando estávamos consumidos pela culpa, foi Ele que nos perdoou. Então nós precisamos estar atentos e estar alegres nas nossas generosidades. A generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. O verso 8 a 11 de 2 Coríntios 9 diz que Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia o pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos e que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Precisamos aprender a depender da provisão de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando que a criação está sob o domínio de Deus. O salmista no Salmo 24:1 diz que o Senhor pertence à terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Quando temos consciência de que tudo pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração nos torna mais conscientes da presença de Deus. Então, em vez de perguntar quanto do meu dinheiro devo dar a Deus, aprendemos a perguntar com quanto do dinheiro de Deus devemos ficar. E nós não precisamos confundir isso com negócio com Deus. Deus não faz negócio. Deus é um pai que tem prazer de suprir seus filhos. O terceiro ponto é que a generosidade promove gratidão entre nós. O verso 12 e 13 do capítulo 9 de 2 Coríntios diz: porque o ministrar essa assistência não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graça a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. O apóstolo nos ensina a generosidade e promove a gratidão entre nós, mas também gratidão a Deus. A generosidade praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus. Por isso, seja generoso quando há tempo para chegar, porque chegará o dia em que você desejará ter sido mais generoso, mas não haverá mais tempo. E a quarta questão é que a generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Talvez você se pergunte, mas por que falar de generosidade quando o nosso assunto é oração? A resposta é o apóstolo Paulo quem nos dá. No final da passagem que estamos estudando, no versículo 13 e 14, nós lemos: ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. O que o apóstolo está nos ensinando é que se nós queremos que as pessoas orem por nós, precisamos aprender a ser generosos com elas. Quanto mais amor nós formos capazes de compartilhar, mais pessoas se levantarão diante de Deus para interceder por nós. Por isso estejamos atentos. Se pudermos, aquilo que o nosso coração desejar, estiver pronto diante de Deus, façamos a nossa parte em abençoar vidas, para que o nome de Jesus seja glorificado e possamos estar em paz diante do Senhor. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.